ele prega a mesma palavra. E o Senhor fala de forma diferente com a mesma É a multiforme palavra. graça, É né, cara? exatamente isso que o Multiforme torna graça. Poderoso. diferente É uma de todos os fonte demais livros. inesgotável, né? Maravilhoso, gente. Ô, gente, olha só. Meu Deus, hein? Fomos invadidos por várias pessoas aqui no canal. Glória a Deus. Ó, só um detalhezinho, a gente vai continuar aqui. Aham. Deixa eu colocar um detalhe. Eu já sei como é que eu vou fazer. Agora eu já sei. O senhor já me mostrou já como é que eu vou iluminou, fazer. né? Ah, já. Como é que eu vou fazer esse sorteio dessas camisas maravilhosas. Mas você que está aí conosco, para participar, tem que colocar alguma coisa aqui, um textinho, né? Tá com a gente participando, amém? Sim, Então, sim. só os que estiverem participando, e aí eu vou ler aqui, vai ter um momentinho que eu vou deixar os nossos pastores tomarem aquela água, né? né? Na garganta, né? Ficar mais tranquilo. Mas aí eu vou estar lendo. Mas os que vão concorrer a essas duas camisas aqui que estão aqui conosco, só os que estiverem colocado aqui alguma coisinha aqui pra gente, contribuindo com a nossa noite, né? Amém? Amém. A mesa. Vamos continuar aqui, queridos. E aí, já falou bastante aqui, mas já vou colocar isso aqui pra gente, né? Bíblia Sagrada. Atual ou desatualizada? Já sei a resposta. Já sei a resposta. Gente, Pensei que ia deixar por último, Marco. não, eu já mando. Já foi. Já foi. Mas é a pergunta, eu já sei a resposta, mas eu acho que a gente vai abençoar Vale. muita gente que está nos Sim. ouvindo nessa noite, Sim. né? Porque tem muita gente pregando uma palavra, posso colocar uma palavra contrária, que não é uma verdade. E aí eu acho que o nosso dever aqui, enquanto mesa, enquanto podcast cristão, é passar da melhor forma possível para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Atualizada ou desatualizada? Atual ou não? Pastor Eduardo! Gente, olha esses dois, meu Deus, Pastor Eduardo! Eu Vamos já lá. ouvi comentários, né, e eu concordo, dizendo que a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Verdade. O pastor Marcos sempre fala isso lá na É. igreja, né? Né? Boa. E, assim, o problema é que as pessoas, e a própria Bíblia fala sobre isso, elas criam modas. E elas querem que essas modas que são criadas, elas se encaixem na Bíblia. Só que não tem lugar para essas modas na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus é perfeito, Deus não precisa de inovação ou de atualização. O que precisa de inovação ou de atualização é algo que pode ser mudado, melhorado. Deus é perfeito. Sim. Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu vou deixar o senhor continuar falando, tá? O Senhor, e tem muita gente que fala isso, tá? O Senhor é fiel a mim. Nunca. Olha só, o Senhor é fiel à palavra, palavra dele. Perfeito. E aí Isso. é exatamente isso. Porque aí as pessoas pensam, não, o Senhor é fiel a mim, então ele tem que se adequar. Não, ele não vai se adequar a mim. Ele é fiel à palavra dele. Sim. Pode continuar, pastor. Então as pessoas criam essas modas, né? E Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai falar sobre isso, que viriam tempos difíceis, que os homens seriam mais amantes de si mesmos e que deixariam de lado a sã doutrina, trazendo para si próprios doutores. Então hoje você escolhe quem você quer ouvir, qual tipo de mensagem, Verdade. a igreja que você quer congregar, aquilo que mais te agrada. As pessoas elas estão buscando isso hoje. As pessoas não estão buscando um evangelho de confronto, um evangelho que vai gerar uma mudança nelas. E hoje, entre aspas, está mais fácil porque assim, eu bebi e eu parei de beber, como o pastor Fábio falou aqui. Só que a pessoa hoje ela pode parar de beber sem estar numa igreja, Verdade. sem ser cristão. Sim. Agora, a pessoa ela não vai parar de ser mau caráter Isso. se Deus não tiver na vida dela. E como é que É Deus isso. vai tratar o caráter da pessoa? Através da palavra. Está escrito aqui, ó. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. E como Deus nos trata? Através da sua palavra. Sim. E aí, quando Paulo fala lá, né, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, né, para nós nos examinarmos
essa análise, até em Uhum. relação à ceia, é um exame através da palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha só, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então é a palavra que vai nos dar a condição de nos examinarmos, de nos analisarmos. E as pessoas, às vezes, elas querem muito analisar os outros. Sim. Deixa eu examinar o Marco, deixa eu analisar o comportamento do Marco, mas eu esqueço de me examinar. Ou então eu faço uma análise, ou me examino pelo que eu acho, pelo que eu penso. E essa análise, esse exame, é pela palavra. Sim. Então é isso que está faltando. E se nós nos analisarmos pela palavra, nós vamos ser confrontados direto. Perfeito. Porque a palavra sempre vai nos levar a buscar uma melhora, a buscar não aquilo que eu quero de Deus, mas buscar aquilo que Deus tem para mim. Assim, a palavra não é autoajuda. Ela é Ajuda do edificação, reestruturação Sim. de vida, de história. alto. Justamente. Ela não passa só... a palavra do Senhor, acho que tem que estar claro para quem está nos ouvindo nessa noite, ela não está simplesmente fazendo... Ela não é uma autoajuda no sentido de só fazer algo que impacte a sua vida. A palavra do Senhor ela tem um poder tão penetrante, como disse o pastor Eduardo, que ela transforma histórias e transforma as pessoas que estão ao nosso redor. Também. Esse é o poder da palavra. E as pessoas acham que é só algo né, direcionado, né? Eu acho que O assunto que você falou fala sobre se a Bíblia ela é atual ou precisa ser atualizada, não é isso? Sim. Isso. Ela é atual ou Isso. desatualizada? Então, lá em casa, sempre quando nós estamos conversando sobre a palavra de Deus, nós tocamos volta e meia neste assunto. A palavra de Deus, óbvio, né, ela vai falar sobre a questão da queda, redenção, salvação, enfim, nós já sabemos disso. Mas se você analisar bem, a palavra de Deus ela vai falar sobre comportamento. Onde eu vou chegar ainda um pouquinho lá na frente, só para fazer aqui a linha de raciocínio. A palavra de Deus fala sobre comportamento, cara. O comportamento humano sempre é o mesmo. Nós confundimos as questões culturais, as questões temporais, mas o comportamento humano é o mesmo. Quando Adão cai, e eu estou chegando ao Gênesis agora, quando Adão cai, é pecado. E ponto final. Todo comportamento advindo dali, nós já sabemos que ele sempre será oposto a Deus, ok? Pois bem, então por que eu falei isso? Porque quando você vai analisar, desde os primórdios até o último livro, é comportamento. Você pode reparar as questões lá apocalípticas, que o homem não se arrepende de seus pecados, está lá a mesma coisa, digo, com relação a pecado lá atrás. Por que eu estou falando que a Bíblia... Né? Agora, no sentido de não precisa ser atualizada. Sim. Porque o grande questionamento hoje em dia é eu aplicar a Bíblia ao comportamento moderno. Entendi. Ao comportamento moderno. Ou seja, a Bíblia está ultrapassada em relação àquilo que nós temos hoje. Ora, se Paulo falou a respeito para aquele período, não vou aqui entrar nesse mérito, né? Mas Paulo falou a respeito tão somente para aquele período. Também não vou entrar no mérito, mas Romanos capítulo 1. Não, aquilo dali foi só... Não. Aquilo fala de comportamento. Aquilo é o comportamento humano pecaminoso. E isso não mudou. Desde lá já acontecia, tanto que é citado, Perfeito. Só que hoje acontece numa escala maior, e por acontecer numa escala maior, as pessoas querem que seja aceitado. Perfeito. Independentemente, aí que nós vamos entrar agora, se atualiza Porque ou não lá atualiza. não era aceitado. Isso. E aí foi comentado. Hoje não, hoje a gente aceita porque a tem um escala número é maior, maior. a escala é maior, Ou porque também é divulgado de forma maior. De forma diferente. E aí fala, precisamos atualizar. Não, negativo. A Bíblia trata de comportamento.